Olá, você está ouvindo o podcast da Bicompliance. Toda semana a gente traz para você conteúdos e dicas práticas sobre compliance e proteção de dados. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Gabriela da Bicompliance. Eu sou advogada e cofundadora aqui da Bicompliance e hoje eu quero falar com vocês sobre os limites do marketing em relação à proteção de dados. Bom, será que o marketing vai acabar com a proteção de dados? É o fim do marketing digital com a LGPD? Bom, nada disso e é para isso que a gente está fazendo hoje esse podcast, para explicar para vocês quais são os limites da LGPD em relação ao marketing digital e mostrar para vocês como o marketing vai continuar existindo, claro, né? E como a proteção de dados, na verdade, vem para melhorar muito a nossa estratégia de marketing nas nossas empresas. Bom, então vamos lá. Para a gente começar, é importante a gente lembrar o que são dados pessoais. Os dados pessoais são todos os dados que permitem que a gente identifique uma pessoa. Então, dados como o nome, e-mail, o telefone, número de WhatsApp. Esses são dados muito comuns que a gente coleta no momento de envio de e-mail marketing, no envio de propagandas, né, tanto para WhatsApp quanto para e-mail. Esses são dados muito comuns que a gente coleta e esses são sim considerados dados pessoais e por serem dados pessoais a gente tem que olhar para a LGPD e observar o que a LGPD está falando para a gente, como que a gente adapta o nosso processo de marketing que coleta esses tipos de dados em relação à LGPD. Bom, quando a gente fala de propaganda, já vem à nossa mente aí dois grandes tipos de propaganda em relação ao marketing digital, né? A gente sempre pensa em posts patrocinados e a gente pensa também em materiais publicitários enviados por e-mail, aquele tal do e-mail marketing. Bom, vamos lá então, para a gente destrinchar esses dois grandes tipos de marketing. Em primeiro lugar, quando você faz um post patrocinado em alguma mídia social, o que acontece é que você coloca esse post, né, para ser patrocinado. Então, o algoritmo dessas plataformas, dessas mídias sociais, reconhecem padrões de usuários da própria plataforma e disponibiliza, então, a sua propaganda para visualização de usuários. Você cria uma campanha e aí você não vai ter acesso aos dados pessoais de quem visualizou essa campanha. O que você vai ver é o número de pessoas que interagiram com a propaganda, que tiveram acesso à propaganda, que visualizaram a propaganda que você veiculou, que você colocou como um post patrocinado. Então veja que aqui o que você vai ter é a contagem, é um número e não um dado pessoal. Você não vai ter ali o nome, o IP ou o e-mail das pessoas que visualizaram a sua campanha de marketing. Então, por esse motivo, você pode ficar tranquilo em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Você não tem uma coleta de dados nesse momento, nesse modelo que eu estou te falando em relação a posts patrocinados que te retornam com um número de visualizações que a sua postagem teve. Agora, e quando a gente fala em relação a envio de e-mail marketing, envio de materiais publicitários por e-mail, por WhatsApp, aí a história é outra, porque a gente vai ter a coleta de um número de WhatsApp, de um telefone ou de um e-mail, coleta do nome, e isso é considerado dado pessoal, por isso a gente precisa olhar para a LGPD. Bom, em primeiro lugar, a LGPD tem como principal pilar a transparência. Então, sempre que você for coletar dados, sempre que você for tratar dados pessoais, você precisa ser transparente com o seu titular de dados, com o seu cliente, no caso, com o seu potencial cliente. Isso significa que, independente da forma como você vai captar esse dado, você precisa ter ali uma política de privacidade, que vai explicar para esse titular de dados, para esse consumidor, todas as questões dos dados dele. Então, como você vai coletar, para qual finalidade, aonde você armazena, qual é o nível de segurança, se há compartilhamento de dados, ou seja, tudo que você for fazer em relação a esses dados pessoais é muito importante que isso tenha na sua política de privacidade. Dito isso, a gente precisa olhar uma outra questão muito importante da legislação, que é a base legal. A base legal é a justificativa que você vai ter para tratar um dado. No caso do marketing, desse jeito que eu estou falando para vocês, que é o envio de materiais publicitários, a base mais recomendada, no geral, é a base do consentimento. Ou seja,
peça o consentimento, uma autorização para o seu cliente para você poder enviar esse material. Esse consentimento ele é muito frequentemente feito por meio de formulários, por meio de aceites, desde que você tenha ali uma política de privacidade e que o aceite seja claro, ou seja, deseja receber nossa newsletter, deseja receber material publicitário e uma caixinha ali de opt-in, né, para o cliente poder clicar nesse quadradinho e dar o consentimento, isso já é o suficiente para você estar em conformidade com a legislação. Agora, se você quer usar os dados desse cliente, desse potencial cliente para outra finalidade, aí muito cuidado, porque você vai precisar de um novo consentimento. Você vai precisar explicar para ele de novo para o que você vai usar os dados dele e pedir de novo a autorização dele. Bom, e se você está do outro lado, se você é um consumidor? Todos nós somos titulares de dados, em algum momento está todo mundo consumindo alguma coisa, todo mundo é titular de dados. Se a gente olhar pelo lado do consumidor, o que é muito importante a gente saber? É muito importante que a gente leia os termos e as políticas de privacidade no momento que a gente vai se inscrever numa newsletter ou se cadastrar, né, no envio de e-mail marketing, de materiais publicitários. É nesse documento que vai estar descrito tudo o que vai ser feito com os seus dados pessoais. Agora, se o site que você vai se inscrever não tem uma política de privacidade ou não é claro em relação ao que vai ser feito com os dados pessoais, muito cuidado, muita atenção. Eu recomendo que você pense 2 vezes antes de enviar os seus dados para uma empresa que não é transparente. Como eu falei, a transparência é o ponto principal da nossa legislação. Bom, por fim, então, é o fim do e-mail marketing, é o fim do marketing? Não. Mas agora a gente tem limites para isso, e limites que permitem que a gente aperfeiçoe as nossas campanhas. Ou seja, você vai redirecionar suas campanhas para quem está realmente interessado nelas. Quando você pede essa autorização para o seu cliente, fica na sua lista somente aqueles clientes que se interessam pelos seus produtos e que de fato vão usufruir da sua newsletter, da sua comunicação pelo WhatsApp. Então, eu espero que vocês tenham gostado aqui desse podcast sobre os limites da propaganda em tempos aí de proteção de dados da nossa LGPD. Eu agradeço a presença de vocês nesse podcast e até a próxima.